Graça e paz, irmãos. Então, respondendo várias questões aí, né? A gente pode ver bastante debate sobre uma coisa que já foi debatida mais de 500 anos atrás, uma tentativa de responder algumas questões filosóficas através de meios irracionais, né? Como, por exemplo, a ideia de uma possibilidade que existe só para Deus e não existe para o homem, mas que mesmo assim se torna uma liberdade para o homem, coisa do gênero. Primeiro vamos por partes, né? Sobre a questão das possibilidades da criatura, quando a gente fala sobre Judas ou né, a gente fala sobre qualquer criatura de Deus e dos decretos de Deus, sendo que Deus decretou o que iria acontecer, a possibilidade da criatura fazer diferente per si mesma, né? Por exemplo, se ela poderia fazer diferente daquilo que Deus decretou, que a realidade deveria ser assim, não existe. Se a pessoa alternar para uma espécie de molinismo, ou qualquer coisa assim, onde Deus olha os mundos possíveis e vê cada uma dessas possibilidades, então escolhe a possibilidade em que a pessoa fizer, escolhe a possibilidade não, escolhe o ato da pessoa, onde ela escolheu a possibilidade que Deus queria. Então Deus pega esse mundo, essa ação que a pessoa iria fazer nesse mundo possível e coloca e diz que ela fez livremente. A gente sabe que isso aí é estupidez dizer que ela fez livremente no sentido de livre do decreto de Deus. Não existe, né? Algumas pessoas ficam indignadas quando a gente diz que nenhum homem é livre de Deus. Nenhum homem é livre. Mas o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que o homem não tem liberdade como criatura? Obviamente o homem, todos os seres viventes, eles em si mesmo, agem de acordo com a sua natureza, deliberam, raciocinam e pensam. Porém, em relação a Deus, o decreto de Deus, é aquilo que ele quis e que ele estabeleceu, o homem não pode fazer diferente. É a impossibilidade. Mesmo que chamem isso de possibilidade, né? Ele pode fazer diferente, ela vira uma impossibilidade depois que Deus decretou, né, que ele faria assim. Mas a pessoa... Vamos pegar o caso de Judas. Judas, ele escolheu trair Jesus. É óbvio que ele escolheu trair Jesus. Mas quem decretou isso foi Deus. A Bíblia não diz que poderia ter sido outro. A Bíblia não fala isso, né? A Bíblia diz que ele era o filho da perdição para que se cumprisse a Escritura. É isso que a Bíblia diz. Judas poderia ter feito diferente. A gente vai cair em várias coisas. Por exemplo, a gente pode comparar isso com a pregação do David Leonardo. Se Judas esperasse 3 dias, ele iria ser salvo. Mas óbvio que não. Na época só vai dizer, não, mas Judas era... né? Deus deixou ele nos seus próprios pecados, etc. E daí? Judas ele poderia ter continuado vivo, então, pelo menos, né? Agora vamos na questão de contingência de todas essas coisas, né? Se Judas não tivesse, se ele tivesse continuado vivo, ele estaria ele próprio estabelecendo os dias a mais que ele viveria na sua vida. Quando no Salmo 139, em vários outros textos da Bíblia, diz que Deus é que delimitou todos os dias da nossa vida. Como isso? Como Judas poderia se determinar a tal ponto? Então dizer que Judas poderia não ser o traidor, ou que, né? Isso implica em várias consequências contingentes de tudo que vai acontecer, que Judas iria fazer, etc. Ao invés de olhar numa lupa pequena o que Judas ia fazer, a gente deveria olhar para um todo da Escritura, né? Quando ela diz que Deus decreta todos os dias da nossa vida, quando ele, né, limitou os dias da nossa vida, não apenas olhar para nessa ótica de concorrência, entre aspas, de um ato que vai acontecer para tentar defender uma suposta liberdade ou uma possibilidade. Como alguém disse uma vez, que essa tal possibilidade é como uma pessoa que lança um dado, né? Esse dado tem possibilidade de cair, vamos pegar um dado 6 faces. Ele tem possibilidade de cair em 6 lados diferentes, né? Ele tem essa possibilidade? Tem, mas toda vez que tu vai jogar, ele cai em um lado diferente. Daí eu perguntei, tá, mas não é Deus que decreta até o lançar dos dados, o resultado? Aí a pessoa disse, não, sim, é Deus que decreta. Tá, e aí? Daí Deus remove o ato, mas não remove a possibilidade. Mas espera aí, meu filho, se Deus removeu todos os outros 5 atos e deixou só o ato em que o dado ia cair no número 5, naquela possibilidade, naquele lance de dados, isso quer dizer que Deus decretou que ia cair o número 5, pelo amor de Deus. Quem é que vai acreditar que, né, pelo amor de Deus, da onde, cara?
Não tem uma lógica isso aí. É uma tentativa de tentar liberar. Ah, mas tem uma possibilidade. A possibilidade de cair. Por quê? Porque no nosso ponto de vista humano, ele tem a possibilidade de cair no lado em que tu vê, em qualquer um dos lados, mas para Deus que decretou o resultado, é óbvio que não tem. Agora a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre ponto de vista humano. Ah, eu tenho a possibilidade de ir ali no banheiro e largar urinar, eu tenho a possibilidade de fazer um monte de coisa. Na verdade, às vezes nem tem possibilidade, a pessoa se mija na calça. Mas não, brincando, sim. Mas do ponto de vista humano, tem um leque de possibilidades. Eu posso desligar esse vídeo agora, eu posso continuar gravando, mas o que Deus decretou não vai mudar, né? Ou eu vou mudar agora o que Deus decretou e não vou gravar mais esse vídeo. Ah, eu posso escolher agora, no meu ponto de vista, eu posso escolher fazer um monte de coisa. Isso é uma coisa absurda, não tem nem como. Agora, deixando de lado essa parte da possibilidade, outra coisa que as pessoas elas argumentam contra mim muitas vezes é, por exemplo, uma pessoa me lançou um texto, por exemplo, de Amós 3, onde diz, né, que Deus toca a trombeta, acontecerá um mal na cidade se Deus não tenha feito, e daí Deus diz, olha, né, a pessoa não cai numa armadilha se Deus não, se ela mesma não faz, ou se não estiver pronta para ela e tal. E daí Deus falando que vai retribuir aquilo que a pessoa vai fazer. Então Deus está falando com Israel para eles se arrependerem. Mesma coisa em Ezequiel, quando diz que não tenho eu prazer na morte do ímpio, eu quero que se arrependa e tal. Mesma coisa também no texto de Jeremias, né? Em outros textos da Bíblia. Jeremias, principalmente, esse é o mais usado por arminianos. E incrível que os nossos amigos calvinistas ortodoxos usam esses textos, essas ideias, essas concepções para defender a sua ideia de concorrência, de decreto divino. Mas vamos lá. O que ele diz em Jeremias? Olha, vocês fizeram isso, mataram seus filhos, né, queimados, coisa que nunca me subiu à mente nem no coração. Deus fala isso, é óbvio. Qual a interpretação de vários calvinistas sobre isso e qual a interpretação de Lutero sobre isso? Bom, todas essas exortações para os israelitas, para que eles abandonassem a idolatria, abandonassem essas práticas pecaminosas e imundas, da parte de Deus, faz parte da sua vontade preceptiva. O que Lutero diz? Que é lei, é óbvio que é lei. Tudo isso é lei. Não faça isso. Se você fazer o bem, você vai se dar bem. Se você fazer o mal, vai se dar mal. O que é isso? Lei. A lei não é faz o bem, se dá bem, faz o mal. É óbvio, isso é lei. Se você ouvir a minha voz, atentamente cumprir todos os mandamentos que eu te ordeno, então você vai se dar bem. E não vai? Vai. Alguém cumpre? Não cumpre. O homem é capaz de cumprir a lei. Deus fala tudo isso para o povo de Israel, mas o povo de Israel não obedece. Inclusive a Bíblia diz que Deus lança sobre eles um espírito de